todo mundo aceitar aí, já está feito o pedido. Assim que todos aceitarem. Começou? Gravando. Boa noite a todos. Já pedindo desculpas pelo atraso aqui ao vivo com o professor Milton, né? Problemas de tecnologia nos tiraram 15 minutos, mas vida que segue. Bem, este é o canal Resenha Forense, o 10º encontro, salvo engano, do nosso grupo de estudos, Justnaturalistas, né? O professor Milton disse que ele não é justnaturalista, mas já está virando um, de tanto que ele é convidado para esse tipo de evento. Hoje a gente recebe, honrosamente, aqui o professor Milton Gustavo Vasconcelos, que tem mestrado e doutorado principalmente em área da teoria da pena, né, na PUC do Rio Grande do Sul. O professor Milton é um amigo que o direito me trouxe, e olha que o direito não me trouxe tantos amigos assim, mas sem falsa colocação, o Milton é aquele cara que eu posso confiar, né. Esses dias até precisei de um conselho e prontamente ele me atendeu numa chamada, e esse tipo de contato é difícil ter, né, essa confiança. E o professor Milton sem dúvida alguma, uma das pessoas de confiança, né? Não só uma amizade, mas também uma pessoa de minha alta confiança. Bem, o professor Milton foi convidado e ele se propôs a debater conosco um problemático tema da Inquisição, né? E ele vai traçar então digamos aqui, uma teoria histórica da Inquisição, e também o problema da lei, né, nos séculos 11, 12 e 13. Acho que este é o recorte temporal dele. Professor, a palavra é tua, o tempo também, fica à vontade, o pessoal gosta de ir longe aqui, eu sei que o horário é péssimo, é difícil até convidar as pessoas, então eu redobro aqui os agradecimentos em nome de todos, tá? Mas eu sei que você, como eu, é um bicho da madrugada, né? A gente gosta da noite. Então, passo a palavra para o professor e muito obrigado pelo aceite, tá, professor? Obrigado, Marcelo. Em primeiro lugar, agradecer, dizer que eu me sinto muito honrado em estar falando desse grupo, que certamente é um grupo muito qualificado e é um grupo privilegiado, né? No tempo da minha graduação isso não existia, né? O máximo que a gente tinha era ali um vídeo do Fernando Capês no YouTube, né? Uma coisa desse nível, né? E os mais inteligentinhos, assim, o Les Zaffaroni, né? O Foucault, uma coisa desse tipo, né? Era outro Brasil, né? Tudo era mato, como se diz, né? Então as possibilidades eram muito pequenas, né? Então vocês são privilegiados e certamente fazem jus a isso. Marcelo, eu não vim para falar de Inquisição, não, mas eu vou acabar falando, né? Na realidade, eu preparei essa aula e eu dei na semana passada, lá na Federal do Ceará, com o professor Glauco, no doutorado dele, né? Ele pediu para eu fazer uma fala e eu escolhi esse tema e acabei falando, né, das transformações da lei que acontecem entre o século XI e o século XIII, né? São os séculos mais importantes para a formação do direito moderno e menos estudados, tá? São os séculos chamados de Renascimento Bolonhês, né? Ou Reromanização do direito europeu. São muito pouco abordados. E eu comecei comentando uma coisa engraçada aqui. Uma vez eu estava na OAB e aí tinha um sujeito. Desculpem o caos, tá, pessoal? Como eu sou caipira, todo caipira começa as histórias contando um caos, né? Tinha um sujeito na OAB e aí o cara estava dando uma palestra sobre o julgamento de Cristo. Né? Aí ele trouxe várias leis romanas, hebraicas, aquela coisa toda para chegar à gloriosa conclusão de que Cristo foi morto injustamente, né? Eu até achei algumas coisas engraçadas. A primeira é que ele não percebeu que naquele esforço maravilhoso para limpar a biografia, né, de Jesus Cristo, ele não percebeu que o grande motivo, o grande problema do julgamento de Cristo é que ele era inocente, né? O sujeito não percebeu, ele começou a ler aquelas leis e tal. Né? E aí, o que eu percebi? Falei, poxa, o cara não sabe nada de direito, né? Eu comentei com um colega do lado e o cara disse, não, mas o cara tem um livro, né? Bom, fiquei calado. Né? Mas qual é o problema desse tipo de abordagem, pessoal? Para vocês que estão na graduação, e esse é um risco que todo mundo corre, né? Graduandos, pós-graduandos, né? Eu vejo em toda espécie de trabalho. Né? Existem dois riscos grandes quando a gente lida com a história do direito. O primeiro é ignorar a história do direito. Né?
e usar só fontes secundárias. Então, outro dia eu abri um trabalho sobre Inquisição, professor Marcelo, e o autor, doutor em Direito, usava o nome da rosa como fonte para tratar de Inquisição. Né? Não é piada, tá, pessoal? Depois, no off, eu dou o nome da fera. Né? Esse é um risco. Né? E o outro risco é ler a legislação daquela época como se fosse uma lei atual. Tá? Isso que até pouco tempo atrás existia no Brasil, que era o princípio da legalidade, não existia no tempo que Cristo foi julgado. Tá? A lei era um auxiliar do juiz. A lei era um instrumento da interpretação do juiz. Ela não vinculava o juiz. Tá? A lei era algo que ajudava o juiz nos casos limites, tá? Mas a lei estava a serviço do juiz, e não o juiz a serviço da lei. Era mais ou menos como o STF trata a Constituição hoje, né? A Constituição está a serviço do STF, né? Não o STF a serviço da Constituição. Ele pinça ali um pedacinho, pinça ali um princípio, né? Para decidir o que quer. Era mais ou menos assim que um pretor romano decidiu uma causa judicial. Tá? E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu estou dizendo isso para começar a introduzir o tema, né? Quando Roma cai, você tem os séculos, entre o século VI e o século IX, são chamados de séculos mudos, tá? Porque o direito ele mingua, né? O direito escrito, o direito romano ele vai minguando e dando lugar ao direito dos bárbaros, né? Os bárbaros germânicos, que é um direito incrivelmente uniforme. Se vocês olharem a Lex Anglorum, Lex Visigotorum, a Lei Sálica, elas são todas muito parecidas. Tá? E basicamente essas leis que instituíam o sistema acusatório, o que é o sistema acusatório, pessoal? É um processo judicial de partes em que não se procura desvendar o que aconteceu, tá? Se o fato aconteceu ou não. É um processo que tem como objetivo restaurar o equilíbrio entre as partes, a solucionar o conflito entre as partes. E que muitas vezes combinava com duelo. Ok? Outro dia eu li também no livro de processo penal, muito vendido, o sujeito dizia assim: antes da Inquisição, o processo era um duelo franco entre as partes. Eu falei, pô, mas muito franco mesmo, né? É um duelo. Ele dizia, igualdade, como é que é? Paridade de armas. Eu falei, é verdade, cada um pegava uma espada, um porrete, né? Quem sobrevivesse ganhava o processo. Né? E essa parte ele não disse, né? Ele ficou caladinho ali, né? Talvez não saiba. Mas enfim. Então o direito romano ele ficou uma espécie de direito subsidiário. Tá? Que era jurista quem sabia direito romano. Depois eu vou explicar como é que o direito era ensinado nessa época. Muito pouco ensinado. Tá? Ele volta a ser ensinado sistematicamente após o século X. E então, como é que funcionava o direito na Alta Idade Média, pessoal? Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que na Alta Idade Média não existia o que a gente pode chamar hoje de Estado. Tá? O que é Estado, pessoal? É uma coisinha aí ligeiramente descolada da população, tá? E que tem um poder escalonado, né? Com delegações, né? Geralmente normas escritas, né? Autoridades para fazer cumprir essas normas, um sistema tributário organizado, né? Tudo isso existia muito parcamente. Tá? Monopólio da força, né? Tudo isso que marca o Estado moderno, né? Não existia na Idade Média. Tá? Então imaginem, o próprio rei na Idade Média, são algumas coisas, né? Alguns lugares comuns que a gente tem sobre a Idade Média. Né? O primeiro é que o rei era um sujeito muito poderoso, né? Com poder de vida ou morte sobre as pessoas. Isso é uma balela completa. Né? O rei era ali o primo inter pares, né? O primeiro entre iguais, era um senhor feudal, como outro qualquer, que tinha, por antiguidade, uma linha de vassalagem um pouco mais extensa, né? Uma espécie de primeiro cidadão daquele território, mas nada demais, né?
Em geral, você sempre tinha um nobre ali que rivalizava em poder, um ou mais, e a soma do poder dos nobres locais sempre era maior do que o poder real, tá? De forma que era impossível ao rei ficar, como nos filmes de Hollywood, oprimindo todo mundo do jeito que ele quisesse, tá? E é uma coisa interessante também, até a forma de fazer a guerra, do alistamento, coisas assim, né, eram muito diferentes de hoje, né? Então, um sucerano chamava o vassalo para ir para a guerra e ele podia usar do serviço daquele vassalo por 50 dias. Depois o cara ia embora, né? Então eu e o Marcelo, eu chamo o Marcelo aí, meu vassalo, para atacar o Yuri, que é o rei vizinho, né? Aí o Marcelo vai, chama ali 200 soldados, a gente vai para a guerra. Quando está no auge da batalha, o Marcelo, Milton, meu querido, acabaram os 50 dias, só ano que vem agora. Eu falo, Marcelo, mas a gente está quase invadindo a fortaleza. Não, não vou poder. Rapaz, você não pode ficar 50 dias, ano que vem eu devolvo. Não, tem que levar minha mulher no médico, meu cachorro no veterinário. Um abraço, hein? Boa sorte. Né? Então, era um poder muito diferente do que a gente imagina hoje. Né? E outro lugar comum é de que o Papa era um superpoder, né? Na Idade Média. Né? Pelo contrário, né? Na Alta Idade Média acontece o chamado processo de patrimonialização da Igreja. Ou seja, os senhores locais constroem ali uma capelinha, uma igrejinha, nomeiam ali os bispos, os padres, etc. E o Papa tem pouco controle sobre isso. Tá? Os concílios são importantes apenas, mas o Papa não é. O Papa, assim como o rei, é o primo inter pares, ele não é ainda o imperador da Igreja. Ele vai se tornar só no século XI, tá? Nos episódios que são conhecidos hoje na história como Querela das Investiduras. Okay? Então o poder era muito esparso e também o interesse da autoridade pelo direito era muito pequeno. Tá? Então, como é que era uma lei na Alta Idade Média, pessoal? Bom, a lei basicamente era um costume que era positivado para benefício dos aplicadores do direito, não da população. Tá? O Isidoro de Sevilha diz que a lei é pedida pelo povo aos anciãos. Tá? E o Tomás de Aquino repete o Isidoro de Sevilha. Né? Então, o povo pedia a lei, mas a lei era uma expressão da forma de viver do povo. Vejam, por exemplo, haviam vários códigos bárbaros. Né? O primeiro deles foi a Lex Visigotorum, né? Justamente ali na região da Espanha e Portugal. E esses códigos, pessoal, eles não têm nada a ver com os códigos modernos. Nada, absolutamente nada a ver. Tá? Porque o código moderno é um conjunto de leis, ou melhor, ele é uma lei que é um conjunto de normas que emana da autoridade para a população. Tá? É um pacote de normas que a autoridade entrega à população. E o Código Medieval era o contrário. Ele era uma espécie de antropologia jurídica. Ou seja, o legislador ia descrever como é que era a forma do povo resolver seus conflitos. Pô, isso aí servia para quê? Isso aí servia para os juízes, que muitas vezes eram estrangeiros. Né? E servia para mais uma coisa, pessoal. Durante a Alta Idade Média, vigia em quase toda a Europa o princípio da personalidade, não o princípio da territorialidade. Que era um princípio da territorialidade, era um princípio bem romano, né? Que se aplica aos fatos acontecidos no território, a lei daquele território. Na Alta Idade Média isso acaba, tá? Você começa a responder pela lei do lugar de onde você veio. Um negócio estranho, né? É como se todo mundo fosse uma espécie de diplomata, assim, né? E é para isso que os juízes tinham que ter vários códigos, né? Para saber como é que em várias regiões as coisas aconteciam e poder decidir as causas. Mas também começa nessa época uma característica que vai marcar sempre o direito ocidental, que é o pluralismo jurídico. O que é isso, pessoal? É a existência de várias jurisdições que se completam e se excluem. Então você respondia pela lei da vila, pela lei do senhor, pela lei da igreja, pela lei da corporação de ofício. Tá? Você era ligado a uma série de teias jurídicas
tá? E isso ajudava um bocado a você exercer suas liberdades. Outra marca do direito na Alta Idade Média são os privilégios, né? O privilégio, pessoal, o próprio nome já diz, né? É uma lei privada. Ok? Hoje em dia essa palavra é muito surrada, né? O cara diz assim, nossa, é um privilégio ir para Paris. Não, coisa nenhuma, qualquer um pode ir para Paris, né? É um privilégio comprar uma Ferrari. Não, qualquer pessoa pode comprar uma Ferrari, né? Desde que tenha dinheiro para isso. Né? Privilégio é aquela lei que assiste apenas a uma pessoa ou um grupo de pessoas, exclusivamente. Tá? Então o rei passou a tempestade na casa de um sujeito. Aí ele escreve no bilhete: a família desse sujeito vai ter isenção tributária para sempre. Tá? Aí o cara guarda esse bilhete. Daqui a 200 anos, sei lá, o tataraneto do rei vai querer impor alguma coisa. O cara puxa o bilhetinho do bolso lá, né, mostra pro chanceler do reino e aquela lei não se aplica àquele pessoal ali. Tá? Então isso era bem da lei medieval. Tudo era privilégio, tá? Tudo eram leis específicas para um povo, para um povoado, para determinadas pessoas. Aí existia um número imenso de forais que davam regimes jurídicos diferentes, né, que o rei não podia intervir, coisas assim. Okay? Que obviamente isso tudo vai ser transformado rapidamente. Tá? Em coisa de 2 séculos, esse sistema vai desaparecer. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Eu não sei, Marcelo, se é uma aula ou se é uma palestra. A aula barra palestra, eu sempre coloco Né? assim. Então Vocês fica. preferem perguntar no final? É melhor, né? Talvez. Eu acho que é melhor. Então eu vou continuar falando. Bom, então, o mau historiador do direito, ele pega esses códigos medievais e ele quer ler como se fosse uma lei moderna, tá? Como se fosse um concurseiro aí da história do direito. Né? Então ele pega ali e fala, nessa época era assim, assim, assado. O que tem nesses códigos tem pouca influência sobre a forma como o direito era aplicado. Ok? Então quase todos os juízos eram de exceção. Tá, e como é que funcionava então um processo judicial nessa alta Idade Média aí que eu estou narrando? Bom, funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que a Júlia Piccoli furtou uma vaca lá do meu campo. Né? Eu chamava lá o Felipe Lima, que era juiz, e dizia, Felipe, a Júlia furtou uma vaca. É engraçado que tem esses nomes nos códigos, tá? Tem assim, tipo, de furtis porcorum, né? Coisa desse tipo, tá? De furtis pecuns, né? Uma coisa assim, né? Tudo isso tem lá, né? Havia até um crime horrível que as autoridades conseguiram debelar, que é colocar esterco na boca. Quase todo código medieval vai ter, né? Eu acho, né, que a pessoa subjugava a outra e botava esterco na boca para humilhar, né? Então esse crime horroroso, ele foi vencido, né, pela civilização. Não existe mais o colocar esterco na boca. Mas o furto de vaca ainda tem, né? E aí eu chegaria ali, Felipe, a Júlia furtou minha vaca. Aí ele ia começar o processo pré-inquisitorial, o processo acusatorial. Primeiro ponto, o processo começa com a acusação, ok? Não com uma pergunta, como é no processo inquisitório. E aí o Felipe ia perguntar para a Júlia, Júlia, você furtou a vaca do professor Milton? Aí ela dizia não. Aí ele dizia, você jura? Aí ela dizia, juro. Aí lá, então está resolvido o processo. Virava para mim, aí está satisfeito? Eu dizia, não estou satisfeito. Claro, pessoal, para não incorrer mais uma vez em anacronismos, nós temos que imaginar o que era o peso do juramento nessa época. Né? É diferente, né? Uma sociedade de crentes, né? As pessoas se criam mesmo profundamente. E aí eu dizia, não estou satisfeito. Aí ele dizia, Júlia, você tem aí 7 ou 9 ou 11 pessoas para jurar com você, dependendo da região, tá? Mas em geral eram 9. Na Lex Anglorum, que era a lei dos ingleses, eram 9. Aí ela dizia, tenho. Aí ela chamava toda essa turma aqui, o Márcio, o Ruiz, o Pedro, o Ricardo, o Gabriel, e eles iam jurar. Né?
Ele dizia, bom, então, o Felipe ia dizer, então o processo está resolvido. Ele dizia, não, ainda não. Não aceito. O normal era aceitar, né? Porque você arrumar 9 pessoas para jurar em vão, naquela época era muito difícil, né? Mas se eu não acreditasse, então ele ia dizer para a Júlia, Júlia, você tem alguém para lutar no campo em seu favor? Um irmão, um pai, um tio, um filho? Aí se ela dissesse não, ela ia dizer, não, então vamos queimar sua mão aqui com 9 ferros em brasa, daqui a tantos dias a gente vai ver se curou ou não. Se não tiver curado, você vai ser executada, né? Se tiver curado, você está absolvida. E o Montesquieu diz que muita gente se curava, né? Essa é a chamada Ordalha dos 9 Ferros. Se ela arrumasse um campeão para lutar comigo, quem ganhasse era o vencedor, né? Era quem estava correto, né? Tá? Porque também havia uma crença geral de que Deus não permitia que quem estivesse certo perdesse no campo de batalha. Há uma lógica por trás desse processo, tá? A lógica é de que o culpado temia participar, porque achava que ia ser vitimado. Tá? E ao final vem a ordalha, o ordalho, né? Que é um teste. Ok? E isso é uma coisa muito importante também, pessoal, porque muita gente confunde ordalho com tortura. Então a gente vê assim, a Inquisição praticava ordalhos. Né? O contrário, a Inquisição aboliu os ordalhos. Tá? A Inquisição praticava tortura, não há que se negar, mas não ordalho. E o que é ordalho? Esse teste de sorte. Tá? Joga o cara no rio, amarra os pés, né? Manda o cara pisar na brasa. Né? Tem uns ordalhos assim, que são não violentos, né? Que são engenhosos. Né? Por exemplo, entre os hebreus, quando havia a notícia de que uma mulher traiu o marido, o rabino chamava a mulher, colocava mel no cálice e dizia: Olha, filho, tome aqui. Você está sendo acusado de adultério, você vai beber esse veneno terrível. Se você for inocente, Deus vai transformar em mel. Mais uma vez, as pessoas acreditavam muito, né? Aí a moça que era pura tomava era mel, né? Aqui tinha cometido adultério, ficava ali, não, vou tomar amanhã, né? Então já se sabia que a traição tinha acontecido. Então, o ordalho é um teste. Né? E esse teste é proibido pela Igreja Católica no Concílio de Latrão IV, né? Quarto Concílio de Latrão em 1215, mais especificamente no Cânone 18, que é o cânone que funda o processo moderno. Né? Funda o processo cognitivo, de reconstrução histórica e por aí vai. Tá? Esse esforço dialético de tentar reconstruir o que aconteceu e descobrir a autoria e materialidade. Então, o cânone 18 ele abole o ordalho. Certo? Estou indo muito rápido, muito devagar? Tá ótimo, pelo menos para mim, o Tranquilo? raciocínio tá claro. Bom, então o que vai transformar o direito, né, tão rapidamente, pessoal? Tão rapidamente. O primeiro evento, bom, existem algumas coisas acontecendo em paralelo. Tá? A primeira coisa é que há um processo de centralização do poder papal. E esse processo de centralização do poder papal, ele envolve a criação de várias instituições. Entre elas a universidade, que retira o poder das escolas episcopais, tá? E liga o ensino da igreja e a formação de sacerdotes e burocratas ao Papa, diretamente ao Papa. A fundação do Tribunal da Santa Inquisição, que acaba com as inquisições episcopais. E, o mais importante, o decreto, tá? Que é o Ditatus Papi, de 1075, tá? Que é um ditado de Gregório VII, o Gregório Magno. Tá? E esse documento, muito importante, é tido por alguns como o documento jurídico mais importante da Europa, mais que a Magna Carta. Ele é a declaração de independência do papado com relação ao poder secular.
é também a declaração do papado de que o Papa nomeia os bispos, de que os prepostos do Papa têm mais poder do que os bispos, quando estiverem falando em nome do Papa, que o Papa pode depor os senhores, pode depor o próprio imperador eleito, e o mais importante, o Papa pode revogar os costumes. Assim, e que ele é o juiz universal. Ou seja, toda causa pode acabar no Papa. Em resumo, ele nesse documento, ele centraliza todo o poder jurídico e se coloca fora do poder político, como árbitro, né? Como árbitro, fiscal do poder político. Obviamente, esse documento gerou uma série de conflitos, né? Vocês imaginem que os senhores não aceitaram esse documento de forma muito tranquila, né? Então, no ano seguinte mesmo, em 1076, o imperador do Sacrosanto Império Romano Germânico, o Henrique IV, Henrique Hohenstaufen, nomeia bispos e é excomungado. Como é que funcionava mais ou menos o poder político da Europa, pessoal? Havia o imperador, que era eleito, não era, então, dinástica, a posição de imperador, e os reis da Europa eram vassalos do imperador. Tá? O imperador era vassalo do Papa. E os nobres, em geral, eram vassalos de algum rei. Não havia, pessoal, países, nações, coisas desse tipo. Não havia essa ideia ainda. Né? A palavra nação ela é usada pela primeira vez no ambiente universitário. Vou já falar disso. Né? Tá? Então, sei lá, Ricardo Coração de Leão era o rei dos ingleses. Ele era o rei da Inglaterra. Eu queria dizer, em resumo, que ele era o primeiro entre os ingleses. Aqui no Brasil a gente usa muito bem esse vocábulo rei, né? Fala assim, o Pelé é o rei do futebol, né? Mas não quer dizer que ele tem poder nenhum, quer dizer que ele é o primeiro entre os jogadores de futebol, né? Tá? O Roberto Carlos eu vou botar um mais unânime. O Luiz Gonzaga é o rei do baião, né? Não sei se vocês conhecem algum outro compositor de baião, né? Eu só conheço o Luiz Gonzaga, mas parece que ele é o maior, né? Realmente, tá? Então, o imperador nomeia alguns bispos e o Papa não conta conversa, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, excomunga, né? E ele fica numa situação horrível, né? As pessoas não querem servi-lo, os serviçais não querem fazer a comida dele, a mulher dele não quer se deitar com ele, ele fica naquela situação horrorosa. E aí ele vai a Canossa, né? Que era o palácio de inverno do Papa na Suíça. Ele fica 4 dias na neve esperando o Papa recebê-lo, né? Isso aí na Europa é conhecido como a degradação de Canossa ou humilhação de Canossa. Tem vários quadros bonitos, né, do imperador na neve esperando o Papa recebê-lo. Né? E o Papa na janela olhando e rindo da cara dele. Né? Em algumas regiões da Europa até hoje, quando você reconhece um erro, o cara diz, fulano de tal foi a Canossa. Né? Então reconheceu que estava errado. Né? Bem, claro, o Papa pagou caro por isso, porque depois o Henrique IV invadiu o Vaticano na tentativa de matá-lo, né? Ele morreu exilado. Então, entre 1075 e 1122, você tem uma série de conflitos conhecidos como a Querela das Investiduras, né, que vão acabar com a Concordata de Worms, em que eles fazem um acordo ibérico aí, em que o Papa dá ao bispo o poder espiritual e os reis dão aos bispos o poder secular. Tá? Eles fazem uma concordata. É claro que até o século XIV você ainda vai ter conflitos, né, entre a esfera política e o Papa. Bem, esse período após o Ditatus Papi é também o período em que o ensino de direito se populariza muito. Só que até o final do século XI as pessoas ensinavam direito mais ou menos como hoje em dia se ensina karatê ou jiu-jitsu. Né? O cara montava um estúdio, né? Botava uma plaquinha na frente, sou professor de direito, né?
E aí as pessoas iam lá para se informar, né? Tentar aprender direito com aquele mestre. E dos mestres de estúdio, o mais famoso foi um sujeito chamado Irineu. Tá? Irineu de Bolonha. E esse sujeito chegou a ter mais de 1000 alunos. Ele era um mestre ali do finalzinho, também contemporâneo de Tatus Papi, né? Me parece que ele morre em 1089, se eu não estiver enganado. Tá? Mas o certo é que seus discípulos resolvem continuar a sua escola. E aí eles fundam uma universidade. Eles pedem autorização ao bispo para montar uma universidade. E aí é fundado o primeiro curso de Direito, que é totalmente diferente dos outros cursos e das outras universidades medievais. Tá? Acho que vocês devem saber como é que funcionava a universidade medieval, mais ou menos, né? Hoje em dia todo mundo sabe. Esses que tem a Suma Teológica atrás e outros livros aí, o Dawson, a gente vê que todo mundo já sabe, né? Mas é isso, a escola medieval era formada de 3 grandes ciclos, né? O Trivium, o Quadrivium e os doutorados, né? Que eram Teologia, Medicina e Direito. Quer dizer, quando Bolonha foi fundada, isso não existia. Mas em que Bolonha se diferenciava das outras universidades? Em primeiro lugar, não havia em Bolonha nem Trivium nem Quadrivium. Você tinha que chegar já formado de outra instituição para estudar em Bolonha. Você só estudava o doutorado em Direito. Segundo ponto importante, a Universidade de Bolonha era um grêmio de estudantes. Tá? Todas as universidades medievais, pessoal, eram grêmios de professores. Eram associações de professores, né? Com chancela papal. E em Bolonha não. Era uma instituição feita pelos alunos. O reitor era um aluno. Okay? Que era eleito livremente. Né? Com o tempo, a universidade conseguiu autorização para alugar quartos, né? Para vender livros. Né? E eles contratavam os próprios professores. Eles pagavam. Era muito caro o curso em Bolonha, então eles contratavam os grandes professores da época, tá? Para lecionar lá. Em especial os famosos 4 juristas de Bolonha, né? Que fizeram história como grandes glosadores. Né? E Bolonha recebe a chancela papal e a universidade se torna uma cidade-estado. Então os alunos de Bolonha eles viviam sob a jurisdição da universidade. Aí você imagina as confusões que esses caras aprontavam na cidade, né? Nas tabernas. Né? Os alunos bolonheses eram muito mal retratados, né, na literatura, como gente muito arrogante, né, muito impertinente, e por aí vai. Tá? Então, a universidade era bastante diferente das outras. E o que os caras estudavam, então, em Bolonha? Basicamente, eles estudavam o corpus juris civilis, né? As 4 partes. Né? Estudavam as novelas, que eram as leis de Justiniano, os códigos, que eram as leis dos outros imperadores, o digesto ou pandecta, que era a parte mais importante, a opinião dos sábios, né? Comentário dos sábios sobre a lei e o direito, e as institutas, que era uma espécie de livro de introdução ao direito. E estavam começando também, aí a partir do século XI, a estudar o direito positivo. Qual era o direito positivo, pessoal? Era o direito dos papas. Então, as primeiras leis positivas ensinadas nos cursos, que depois ganharam o nome de cursos de cânones e leis, tá? A palavra direito não existia antes do século XIII. Então, no curso de cânones e leis se aprendia o direito romano e o direito que nascia aí com os decretos papais, né? Alguns extratos dos concílios, coisas desse tipo. Tá? Então, o direito positivo era o direito da igreja que estava nascendo. Quem é que estudava lá, pessoal? Bom, basicamente eram pessoas que queriam ser burocratas. Né? Ou eram padres, que depois iam atuar nos tribunais canônicos, né? Ou eram burocratas. E qual era o método de estudo, pessoal? Era o melhor método que existe. Né? O professor lia e comentava, né? E os alunos ouviam. Né? E daí vem o verbo lecionar. Né? Lecionar vem de ler, né? Em voz alta ali. E por isso também os professores eram chamados de lentes. Né?
Era o sujeito que lia. E os livros eram muito caros, né? Havia um intenso comércio de aluguel de livros. E também era comum que os alunos estudassem juntos, né? Dois dividissem um livro, né? E esses que dividiam os livros eram chamados de colégieres, né? Ou colegas, né? Aqueles que leem juntos. Tá? E havia também alunos que estudavam sem livro, né? Esses eram mais esforçados, né? Tentavam decorar, sofriam muito. Tá? Bom, claro que depois os cursos de direito se tornam comuns na Europa toda, em vários lugares, né? Marcadamente em Paris, em Lisboa, que depois é transferido para Coimbra. Bom, então durante esse século após o Ditatus Papae, muita coisa vai mudando, né? E os conselhos de Latrão estão relacionados a essas transformações no direito e na formação da Inquisição, especialmente o Latrão IV, tá? Da Inquisição Papal. E depois eu vou falar um pouquinho da Inquisição, mas a Inquisição ela é fundamental na ideia de direito que está nascendo, tá? Porque ela é o primeiro tribunal sem privilégios, ou seja, todo mundo é julgado igualmente na Inquisição. É um primeiro tribunal geral, tá? Que tem jurisdição sobre todas as partes, né? E é um primeiro tribunal que não é de exceção. Ou seja, os juízes estavam ligados a procedimentos estabelecidos, né? Escritos, né? Manuais e coisas desse tipo. Quando eu digo isso, às vezes, as pessoas ficam, você está defendendo a Inquisição, né? Porque no direito brasileiro agora, você não pode descrever as coisas, tá? Você tem que ser torcedor de alguma coisa. Então, se você fala bem, você está defendendo. Se você fala mal, você está acusando, né? Então, você tem que ser torcedor da história, né? E que aqui não é o nosso caso, certamente, né? A Inquisição tinha muitos problemas, é óbvio, né? Como todo tribunal. Sim. Mas aí no século seguinte, acontece uma controvérsia que também vai ser fundamental para a transformação do direito. Assim, esses decretos papais, né, e essa reromanização do direito, principalmente a atividade legislativa papal é conhecida como ius novum. Tá? É o tema da nossa fala, né? É o novo direito que está nascendo, né? Não se falava direito ainda, né? Se falava ius, mas é o novo direito que está nascendo. Bem, um século depois acontece a chamada controvérsia de Roncaglia. Na verdade, são duas controvérsias de Roncaglia. E a que mais nos interessa é a segunda. Na segunda controvérsia de Roncaglia, o imperador Frederico II convoca um debate com 32 juristas, né? Sendo 28 representantes de 14 comunas italianas, né? E 4 juristas de Bolonha. E a pergunta é se o imperador pode ou não revogar os costumes. Veja, o costume era lei, tá, pessoal? Tinha força de lei. Então, quando o imperador se pergunta se ele pode ou não revogar os costumes, porque ele é um delegado do Papa, e se o Papa pode, ele também pode, ele está querendo saber se ele pode legislar. E a resposta dessa controvérsia, que é conhecida também como a segunda dieta de Roncaglia, é de que sim, o imperador pode revogar os costumes. Esse é o começo do fim do direito feudal, tá? Daquele direito local, de privilégios, né? Setorizado, né? Enfim, é o começo do fim desse direito, porque o imperador começa a legislar. Veja que é uma tentativa do poder secular de imitar o papado, né? Porque o papado, se vocês olharem direitinho, ele é o primeiro Estado moderno, porque ele é o primeiro que cria esse sistema de delegações, cria um sistema tributário organizado, um tribunal próprio, geral.
leis escritas. Tá? É o primeiro Estado moderno. E ele vai sendo copiado inicialmente pelo Império. E depois ele vai ser copiado pelos reinos também. Ele vai ser copiado pelos reinos. Então, a doutrina do direito divino dos reis diz o seguinte, que todo rei é imperador de seu reino. Que é traduzido na fórmula latina Rex vel imperactor. Tá? Ou seja, rei ou imperador, é a mesma coisa. Pô, mas que surpresa, professor. Você está dizendo que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não, não. É o contrário um do outro. O rei é o contrário do imperador, tradicionalmente. O rei é o primo inter pares, é o primeiro entre iguais. O que quer dizer que ele vive segundo as leis do reino. Ele é um cidadão como outro qualquer. A rainha da Inglaterra, ela pode até dissolver o parlamento, mas ela não pode fazer uma lei. Tá? E o imperador não. O imperador é o nomos episcopus, tá? Uma lei que olha de cima, uma lei viva. Ele está acima e fora do sistema jurídico. Todo dia eu vi o Dom Bertrand falando na televisão aí, e ele disse que o imperador do Brasil era imperador por causa da extensão dos seus domínios. Né? É totalmente errada essa visão, né? Porque a rainha da Inglaterra, por exemplo, a rainha Vitória dessa aí, que governou, sei lá, 20% do mundo, ela nunca foi imperatriz. Ok? Quer dizer, só o Canadá já é maior que o Brasil, né? Ela nunca foi imperatriz, ela continuava rainha. Tá? E o imperador do Brasil sim era imperador, né? É por isso que ele tinha um poder moderador, etc. Vejam, e a verdade é tão grande que o regime jurídico de imperador e rei são diferentes, que Dom João VI, quando se torna rei do Brasil, ele é rei, quando Dona Maria I morre, ele deixa de ser regente, ele se torna rei de Portugal, Brasil e Algarves, né? Parece que é isso. O Brasil é Reino Unido. Declara o Brasil Reino Unido. O Dom João VI nunca foi imperador do Brasil. Tá? Aí quando Dom Pedro I declara a independência, ele se declara imperador. Veja a diferença. Se fosse a extensão, Dom João VI era imperador do Brasil. Claro. Não é. Era o regime jurídico. Aí Dom Pedro I vai embora, abdica e volta a ser rei. Né? Vira lá Pedro IV de Portugal, rei e não imperador. Tá? Então, dessa forma, esse processo de transformação do rei, da formação da nação e a transformação do rei em imperador do seu reino é o que hoje nós chamamos de absolutismo. Então, em alguns lugares isso aconteceu de forma plena, né, como na França, por exemplo. O poder adquirido pelos Bourbons foi tão grande que o Tocqueville comentava que os revolucionários não destruíram o poder dos Bourbons, eles o realizaram. Tá? Então, os Bourbons já tinham toques de poder total. Né? E o país em que as elites fizeram uma série de revoltas para impedir que o rei se tornasse imperador foi a Inglaterra. Bill of Rights, a Magna Carta, o Estatuto de Westminster, pouco lembrado, mas muito importante, que limitou os rights. Tá? O que era o right? Era uma ordem do chanceler do rei interferindo em casos locais. Né? Isso foi limitado, salvo engano, em 1275. Ficaram só os rights que já existiam, que até hoje servem como legislação na Inglaterra, né? Lato sensu. Tá? Então a Inglaterra conseguiu muito bem limitar e impedir que o rei se tornasse imperador. E a França ao contrário. A França ao contrário. Né? Bom, dito isso, eu tenho um detalhe que eu esqueci de dizer, que a primeira vez que usou a palavra nação,
foi nas universidades medievais. Os alunos eram divididos nos alojamentos de acordo com a região de onde eles vinham e com a língua que eles falavam. Então tinha a nação espanhola, a nação francesa, a nação alemã. Tá? Nada disso fazia sentido do ponto de vista político. Tá? Você podia, sei lá, ser português e ter um rei francês, ou ser italiano ter um rei holandês que nunca tinha falado italiano, qualquer coisa assim, podia acontecer. Tá? Nada disso fazia sentido. A própria igreja era uma instituição internacionalista. Tá? Ainda é. Né? O padre da sua paróquia aí pode ser polonês, italiano, lituano, ninguém sabe. Né? Paraguaio, sei lá. Tá? O nacionalismo é o primeiro movimento revolucionário, então. Tá? E é um movimento revolucionário contra uma instituição internacionalista. Duas. A monarquia internacionalista e a igreja. Ok? Então, nesse ponto em que o Eric Wegener diz até que o corpo místico europeu se parte na Guerra dos 30 Anos e os reis se apresentam como reis dos territórios, não como reis do povo, né? Esse é o start aí da formação dos Estados Nacionais. Né? E uma coisa curiosa, quando a gente começa a estudar isso, a gente vê a quantidade de mitos que tem em torno disso. Né? Porque, por exemplo, a gente aprende que a formação do parlamento é uma limitação do poder real. Né? Do parlamento na Inglaterra, das cortes na Espanha, dos Estados Gerais na França, são limitações ao poder real. Né? Na verdade, é o contrário. Quer dizer, o rei reúne ali alguns notáveis ligados a ele para conseguir o poder que ele não tinha pelos costumes. Então, o parlamento é um instrumento de expansão do poder real, não o contrário. Tá? Então, esse poder vai só se expandindo. Bom, então, a própria ideia de lei, ela se transforma completamente. Né? Quer dizer, de uma expressão da vontade popular, ou melhor, do modo de vida popular, ela se torna uma ordem de autoridade. Ok? E modernamente, principalmente depois da Revolução Francesa, a lei se torna uma ordem da autoridade contra o povo. Uma ordem da autoridade para transformar o modo de vida. Vocês que são estudantes de direito, se você perguntar para um colega lá para que serve a lei e tal, a maioria vai dizer a lei é um instrumento de transformação social. Ou seja, a lei é o contrário do que ela é. Na cabeça deles, ela é o contrário do que ela deveria ser, pelo menos. Então, ela é o ato de algum iluminado para fazer arquitetura social, na cabeça dos novos juristas, né? Brasileiros, pelo menos. Tá? Bom, a palestra era isso, Marcelo, mas se você quiser eu falo um pouquinho sobre a Inquisição rapidamente. Como é que ela se inseriu nesse quadro. Com certeza. Tá, Eu sempre acho muito interessante. Eles também. Eu vou falar, eu até recomendo que vocês não falem desse assunto por aí, porque as pessoas vão pensar que vocês ficaram doidos, né? Se você começar a falar, então quer dizer que a Inquisição não matou milhões. Agora só falta você dizer isso, né? Aí você está lascado. Né? Mas, professor, até fazendo uma provocação, será que a gente não tem que superar um pouco esse medo? Justamente para começar a. Porque, veja, se a gente já entra com esse medo no debate, talvez a gente sustente esse mito, né? Depende do ambiente. É isso que eu quero dizer. Depende do ambiente. No mar de tubarões não tem como, né? Você Entrar tem que sangrando ver no meio do tubarão é difícil também. se há possibilidade de falar, né? Se há pessoas honestas para ouvir, né? Coisas assim. Então, enfim. Tá, como é que o Tribunal da Inquisição é formado, então, pessoal? Bom, esses séculos aí da Baixa Idade Média, eles são muito importantes para uma série de coisas, né? E uma das coisas que acontece com a centralização do poder papal, com as universidades, com uma série de transformações, renascimento urbano, comercial, uma série de coisas que está acontecendo aí,
aquela Europa do feudo está desaparecendo, né? A Europa está se tornando um lugar urbano, um lugar em que a sociedade está ficando mais complexa. E começam a aparecer muitas heresias. Tá? Heresias, algumas delas perigosas, tá? Como, por exemplo, a heresia cátara, né? Que leva a convulsões sociais graves, a assassinatos, a queima de vilarejos, né? Mortes, coisas desse tipo. Né? Isso culmina com a famosa Cruzada Albigense. O número de cátaros cresce muito ali, né, no sul da França, e há uma cruzada de alguns barões católicos contra os albigenses. E em um só episódio morrem 60 mil pessoas, tá? No famoso cerco a Toulouse. Segundo a lenda, alguém perguntou para o prelado do Papa quem eram os hereges e quem não era. E ele teria dito: mate todos e Deus saberá quem são os seus. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas se for verdade, faz sentido na época. Lembre-se, é uma sociedade de pessoas extremamente crentes. Né? Então, o Papa, ele funda a Inquisição por conta desses episódios. Tá? Ele funda a Inquisição por conta desses episódios. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: todo mundo diz assim, o Papa fundou a Inquisição para combater a heresia. Isso é uma piada. Quem fala isso não sabe nada de história do direito. Tá? Até a Inquisição, pessoal, pena sem processo era praticamente regra. Tá? Não havia obrigatoriedade de processo para aplicar pena. Em quase todo foral medieval, carta medieval que vocês encontrarem, vocês vão ver situações em que, na hora do flagrante, o juiz pode executar a pena. Casos de estupro, coisas assim, se o juiz pegou um sujeito em flagrante, tem duas testemunhas, executa logo. Tá? Então não havia essa vinculação moderna da pena ser o resultado de um processo, um devido processo legal. Essa palavra não existia, né? Essa expressão do process of law. Né? Ela surge exatamente no mesmo ano que Latrão IV. Né? A Magna Carta é do mesmo ano de Latrão IV. Com a única diferença que Latrão IV era um instrumento da igreja e a Magna Carta era uma leizinha de um país esquecido que ninguém dava atenção em 1215. Bom, então não havia necessidade de processo para aplicar a pena. Então, se o Papa quisesse perseguir os hereges, ele não precisava nem mandar matar. Bastava ele dizer assim: nossa, como seria bom se esses caras desaparecessem, né? Alguém matava eles, né? Tá? Às vezes, agora eu vou para o céu, né? Apareceu minha oportunidade, né? Foi tanta coisa ruim que eu fiz, agora chegou minha vez, né? Tá? Então não havia necessidade, né? Para perseguir, eu não precisaria fundar um tribunal. Segundo ponto importante, a Inquisição, primeiro, o tribunal que investiga duas coisas: autoria e materialidade, né, num instrumento chamado inquérito. Porque, acima de tudo, pessoal, a Inquisição, antes de ser uma instituição, ela é um método. Qual método? O método dialético. Tá? Esse método da universidade é o método que vai ser usado na Inquisição. Então você começava tentando descobrir se aconteceu ou não. Se vocês olharem as estatísticas da Inquisição, vocês vão ver sempre assim: 200 inquéritos, 6 processos. 100 inquéritos, 2 processos. É sempre assim. Tá? Em Cartagena das Índias, 800 processos, 800 inquéritos, 5 processos. Okay? Então havia uma averiguação. Quer dizer, assumiu a criança. De quem era? Chame os pais. Vamos conversar com as pessoas na redondeza para ver se alguém viu. Ah, fulano é bruxa. Será que é bruxa mesmo ou será que é uma doida? Ah, traz ela aqui. Chama um exorcista.
Porque, acima de tudo, a Inquisição era sempre um órgão colegiado, tá? Que envolvia sempre doutores em direito e peritos em teologia. Imagine, pessoal, esses peritos em teologia eram conhecidos como calificadores, tá? Calificadores. Eram os caras que iam dizer se uma doutrina era herética, uma coisa desse tipo, né? Mas, além de tudo, eles eram sujeitos com muita experiência do ponto de vista dos fenômenos sobrenaturais. Tá? Imagine que os inquisidores fossem uma espécie de Padre Quevedo. Tá? Então eles eram especialistas para saber se aquilo era possessão, se aquelas pessoas eram envolvidas realmente com magia, coisa desse tipo. Tá? O que não acontecia em lugares em que a Inquisição não existia. Então eu vou dar um dado para vocês importante. Portugal, Itália e Espanha executaram, durante 400 anos de Inquisição, 94 bruxas. Tá? A Inglaterra, sem Inquisição, executou 25 mil bruxas. Por quê? Bom, porque essas bruxas, entre aspas, eram levadas lá para um juiz que geralmente era um militar. E o cara dizia, ó, essa mulher que está possuída. O cara, não, pois enforca. Não quero nem ver. É claro, o cara não tinha experiência nenhuma com isso. Isso assustava muito. Tá? Nos países protestantes também se matou muitas bruxas, entre aspas. Tá? Existe um pequeno cantão da Suíça, eu sempre esqueço o nome, mas tem um artigo aí, Caça às Bruxas, um triste recorte suíço, uma coisa desse tipo, que eles mataram simplesmente 600 mulheres, era 10% da população do lugarejo. Tá? 600 mulheres. Outro dia eu estava assistindo, o Lênio Streck tem um programa Direito e Literatura, né? Aí ele fez um lá sobre Inquisição. Eu assisti para me divertir, né? E lá pelas tantas o Lênio joga na conta da Inquisição as bruxas de Salem. Né? Foi um episódio acontecido nos Estados Unidos da América, né? Onde não tinha Inquisição, não tinha Igreja Católica, não tinha nada disso por autoridades civis. Se você estudar o que foi feito em Salem e estudar como era o trato com as acusações de bruxaria, como por exemplo no caso Bruxas de Logronho, o famoso caso espanhol, você vê uma diferença enorme, tá, pessoal? Inacreditavelmente enorme. O outro também, Marcelo, foi aquele Geraldo Prado, famoso processualista carioca. Fala de Minas Gerais? Isso, ele escreveu lá A Inquisição em Mariana e Bruxa de Salem. Aí ele tentando explicar, a tese dele do artigo é a seguinte, o artigo que está em português e espanhol, né? Ele diz que as pessoas comuns têm ódio aos criminosos por culpa da Inquisição, tá? E dos bruxos de Salem. Então o seu Zezinho daqui do mercado da esquina já foi assaltado 10 vezes, né? Ele tem raiva de bandido por causa do Torquemada, do Valdez, né? Do Papa Sisto IV, sei lá de quem, né? É uma boa tese, né? Difícil de provar, sem dúvida, mas tá aí, né? Enfim, eu estava falando de que mesmo? Ah, sim, da estrutura, né, inquisitorial. Então, havia uma certa estrutura, né? Os tribunais não eram tribunais de exceção, então a correspondência interna dos tribunais sempre pede muito que os inquisidores cuidem dos manuais, apliquem o que está prescrito nos manuais, apliquem os regimentos, havia uma cobrança muito grande. Né? Havia a figura do visitador, que era uma espécie de corregedor. Esse caso Bruxa de Logronho é famoso porque o visitador chega à conclusão de que os episódios de bruxaria eram falsos e recomenda a punição do inquisidor. Ok? A Inquisição inaugura as prisões. Tá? Está consagrado no Brasil que as prisões surgiram por causa do capitalismo, né? Que é uma grande mentira, né? As prisões seriam um instrumento para tornar os corpos dóceis e mais aptos a trabalhar nas fábricas, etc. Existe até um livro chamado Cárcere e a Fábrica, né? De dois italianos, o Menozzi e Pavarini. Né? Eu não sei que tipo de droga foi usado para chegar a essas conclusões, né?
mas a Inquisição usava sistematicamente a prisão, inclusive a prisão domiciliar. Tá? A prisão preventiva, a prisão domiciliar, enfim, se vocês começarem a estudar a Inquisição, vocês vão perceber que muito do que a gente considera moderno em termos de processo está ali. Né? Princípios como a prevenção, a questão do duplo grau de jurisdição, a questão da suspeição de magistrados, tá? O impedimento dos magistrados receberem presentes e coisas desse tipo, tá? Tudo isso está previsto. Tá? A exigência que os inquisidores visitassem os cárceres de 15 em 15 dias ao menos, né? Para tentar consolar os presos. Parece a lei de execução penal. Parece a LEP. Né? A LEP é muito cristã. Enfim, o papel dos advogados, né? Há também a corrente comum, sustentada pela historiadora Anita Novinsky, de que os advogados eram meros coadjuvantes no Tribunal da Inquisição. Isso tudo também é mentira. Tá? Embora seja verdade que, na maioria das vezes, os advogados tinham uma atividade muito modesta, existem muitos processos em que os advogados foram decisivos para a absolvição. Tá? Um deles é o famoso processo de Miguel de Leão, que era um paraense que foi acusado de sodomia e que o advogado conseguiu levantar testemunhas que provavam que os seus acusadores eram seus inimigos e que, por isso, aquela acusação não tinha validade. Ele conseguiu a absolvição do Miguel de Leão. Tá? Eu tenho um colega agora que está escrevendo uma dissertação sobre esse tema. Bom, quanto aos números, isso também é muito importante. Tá? A Inquisição executou, em 400 anos, cerca de 4.000 réus. Tá? São 10 pessoas por ano, né, em um continente inteiro. Aliás, em mais de um continente, né, porque a Inquisição envolvia também o continente americano. Para vocês terem uma ideia de proporção, o Tribunal Revolucionário Francês executou 17.000 pessoas em 14 meses. E segundo autores como Henri Lopes, foi o Tribunal Revolucionário Francês que humanizou o processo penal. Tá? E afastou o processo penal das barbáries da Inquisição. Tá? Um tribunal em que o ônus da prova era invertido. Tá? O Tribunal Revolucionário Francês, durante o período da Convenção, era você que tinha que provar que a acusação era falsa. Os julgamentos demoravam 10 minutos, né, não tinha direito à apelação, e você no mesmo dia era privado aí da sua cabeça. Né? Então esse é apresentado pelos manuais brasileiros como um modelo de processo penal humanitário, etc, etc. Eu não sei exatamente como é que esse tipo de informação chega aos livros, né? Mas eu tenho alguns palpites. Né? Tenho alguns palpites. Beccaria e a sua mitificação, né? Eu acho que dessa aí o Beccaria está inocente, né? Eu acho que, bom, houve algumas ondas, né, de difamação contra a igreja, né? 3 grandes ondas, pelo menos. Né? A primeira, a Leyenda Negra, tá? Durante a Reforma Protestante. Depois, na Era Napoleônica, principalmente durante a invasão de Napoleão à Espanha. Tá? Nessa época, subornaram um frade lá chamado Pinta da Llorente, Manuel Pinta da Llorente, se não me engano, que escreveu um livro sobre a Inquisição que é assim, uma coisa cinematográfica. Né? Ele chega a colocar 200.000 mortos para a Inquisição apenas em Sevilha, né, que tinha 35.000 habitantes. Né? Um negócio assim realmente impressionante. Né? E, por fim, essas últimas ondas já mais dos marxistas, etc. Né? Apesar de que, no século XX, você não vai encontrar nenhum historiador importante fora do Brasil, né? O Brasil realmente é um planeta à parte. No planeta Terra, você não vai encontrar nenhum historiador defendendo que a Inquisição matou milhões e coisas desse tipo, ou mesmo defendendo que a Inquisição fosse pior do que os tribunais de sua época.
Mesmo entre marxistas, né? Como Mesmo entre Legoff e assim marxistas. vai. Isso. Não, mesmo, por exemplo, se vocês lerem os livros do Luiz Motti, que é o presidente do Grupo Gay da Bahia, o antropólogo Luiz Motti, ele vai deixar bem claro que os tribunais da Inquisição eram muito mais compreensivos com o homossexualismo que os tribunais seculares. Né? Vocês vão encontrar livros de feministas falando isso, que o tribunal da Inquisição era muito melhor para as mulheres do que os tribunais seculares. Né? Então, mesmo quem tem uma vinculação ideológica muito forte vai reconhecer, né, que o Tribunal da Inquisição não era o que a gente vê aí na arte, né, no cinema, na literatura e por aí vai. Bom, eu acho que era isso. Eu vou deixar tempo para perguntas, né? Acredito que vocês queiram me indagar alguma coisa, mas era isso, Marcelo. Muito obrigado, professor. Como sempre, é muito legal ouvi-lo, assim. É sempre uma informação nova, diferente. Esses números aí, pelo menos, alguns deles eu ainda não conhecia. Bom, pessoal, considerando o bom senso, né? E o horário, claro, fique à vontade para fazer perguntas, mas perguntas que não prendam o professor Milton aqui até meia-noite, né? Eu estou tranquilo de horário. Não, eu também. Claro que eu me preocupo pelo professor, mas quem quiser então perguntar, vamos que vamos aí. Ó, o Ricardo Botelho, o pessoal ergueu a mão aqui. Eu não sei a ordem. Para mim aparece Guilherme primeiro e Ricardo em segundo. Guilherme Pode foi o ser? primeiro. Então, Guilherme, vai lá. Vou baixar sua mão então. E aí o Ricardo na sequência. Primeiro, agradecer a ótima exposição do professor. Realmente deu para aprender muita coisa mesmo em um curto espaço de tempo, né? Já demole aí anos de propaganda que nós provavelmente tivemos aí nas nossas aulas de história. Pelo menos eu também na faculdade de Direito ouço muita lenda negra ainda. Ainda está circulando aí. O nome da rosa ainda é a maior fonte de Na estudo PUC. Na PUC. na PUC, é. Guilherme, Então, Guilherme, desculpa interromper. Tem outra fonte importante, que é o Martelo das Feiticeiras, Malus Maleficarum, que, Código que, da nos, Vinci. que nos regimentos da Inquisição Portuguesa havia expressamente que os inquisidores não deveriam utilizar esse livro. Tá? Então, pois é. viu o nível da vigarice, né? Eles usam como argumento um livro que era banido pela Inquisição. Né? Pois é, e por um outro lado, algo que me chamou a atenção na sua exposição é quando o senhor fala do devido processo legal, né? Da questão do processo da Inquisição como método, né? Eu queria perguntar, então, três coisas bem objetivas mesmo. Primeiro, qual seria o objeto material dessas acusações, dessas investigações? Por exemplo, uma acusação de bruxaria. Qual seria o objeto material para fazer né, para ter esse processo? A segunda questão é em relação ao devido processo legal também. O devido processo legal que nós temos hoje, ele herda porque eu já tive algumas confidências assim de alguns professores meus que tiveram muito contato com também alguns integrantes da Assembleia Constituinte, etc., e que dizem que o próprio conceito de devido ao processo legal é algo que não é bem estabelecido no momento em que foi colocado lá, não foi bem estabelecido, é algo meio vago para nós, né? O que seria o devido processo legal? Veio mais de um estrangeirismo, mas uma coisa que ouviram lá de fora e quiseram trazer para cá porque acharam chique, né? E então eu queria saber essa relação do devido processo legal e, por fim, também qual seria a delimitação, o conteúdo mesmo, de saber quando seria essa jurisdição da Inquisição, né? Qual seria essa delimitação de conteúdo, então? Quando que se sabia que era algo que deveria ser resolvido num tribunal do Santo Ofício, né? Essas são as três perguntas. Perguntas excelentes. Né? E a primeira tem a ver com a terceira. Né? Bom, em primeiro Sim. lugar, uma coisa que eu esqueci de falar, a Inquisição era um tribunal interno.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a Inquisição só julgava católicos, okay? Batizados católicos. Isso é muito importante porque você vai ouvir por aí que a Inquisição queria impor o cristianismo. Isso nada mais falso. Tá? A Inquisição não queria. Por que surge essa lenda? Porque a Inquisição Espanhola ela atuou muito após 1492, quando os reis de Castela e Aragão expulsam, né? Granada cai em 1492, é o ano que Cristóvão Colombo chega na América, e eles declaram o catolicismo religião oficial e expulsam todo mundo que não seja dessa religião. E muitos judeus se converteram falsamente, tá? Para se manter lá. Então o judaísmo ele passa a ser sistematicamente perseguido pela Inquisição Espanhola. Mas a Inquisição não perseguia judeus. Por exemplo, a comunidade judaica em Roma era a maior da Europa nesses séculos aí, 16, 17, 18. Então, debaixo do nariz do Papa havia a comunidade judaica vivendo tranquilamente. Né? Tá? Então, qual era o objeto? Era a heresia. O que é heresia? É o fato de um católico estar praticando fatos incompatíveis com a nossa fé. Perigosamente incompatíveis de forma consciente. Inclusive, durante o inquérito, era uma coisa que se perguntava muito. Se a pessoa sabia que aquilo era heresia. Se ela estava certa, se ela tinha consciência daquilo. Tá? Também se perseguia protestantes se o batizado fosse feito de boa fé. Então, por isso, essa é outra dúvida que aparece. Mas e os luteranos? Não, quando era batizado de boa fé e etc., então ele estava sob a jurisdição inquisitorial. Segunda pergunta, devido processo legal. Tá, a Inquisição ela tem muito a ver com o devido processo legal. Por quê? Porque é o primeiro tribunal em que o rito tem importância. Tá? O rito é direito. Então começa a aparecer aí uma noção de nulidade, uma noção de que o fato que foi feito de forma inadequada deve ser refeito. Tá? Nulidades aparecem. Então começa a aparecer um amor pelo procedimento. Tá? E hoje você sabe, o processo é direito humano. Se você tem um advogado, você tem direito a exercitar sua defesa, você tem direito a recorrer. Isso são direitos humanos, né, hoje em dia. Tá? Ninguém tem dúvida de que isso é bom direito, né? Mas havia dúvida nessa época. Tá? Então, por exemplo, na Inquisição Espanhola, a presença do advogado era obrigatória. E, inclusive, o rei pagava advogados para os pobres. Tá? Está nas ordenações de Torquemada. Então, isso é devido ao processo legal. Tá? Que na Magna Carta é quase que uma palavra. Tá? Ele não ganha os contornos que ganha na Inquisição. Okay? O que é o devido processo legal na Magna Carta? É ser julgado pelos pares. Só isso. Tá? A ideia da forma como devido processo legal é uma ideia muito inquisitorial. E a sua terceira pergunta, qual foi mesmo? A terceira pergunta, ela era realmente, o senhor já respondeu quando disse qual era a delimitação de conteúdo mesmo, quando sabia que era a jurisdição da Inquisição, era a questão Isso é heresia. importante, isso é importante. Tudo que era heresia, tipo bruxaria, sodomia, bigamia, tudo isso também era crime na esfera secular. Eram os reinos que previam a morte na fogueira, não era a Inquisição. Quando a Inquisição condenava alguém por heresia, ele dizia assim, entregue ao braço secular. Tá? Ela não aplicava a pena, ela entregava para o reino. E eram os reinos que queimavam os hereges. Ok? Então, quando a Inquisição é fundada, essas esferas são divididas. Tá? Você divide a esfera canônica da esfera secular. E isso tem impacto no direito até hoje, dos países que conseguiram fazer isso. Por exemplo,
Portugal nunca criminalizou o homossexualismo. Por quê? Porque era matéria da Inquisição. Quando a Inquisição acabou em 1813, isso não virou lei secular. Em países como a Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, os países da Common Law, a criminalização do homossexualismo durou até os anos 70, 80, ou até mais. Por quê? Porque não aconteceu essa saudável separação das esferas. Então, essa separação ela é fundamental para o sistema continental de direito, que eu considero o mais equitativo, o nosso. Né? E é aquilo que os penalistas sempre falam, a separação do direito penal, do crime e do pecado. Isso se dá muito melhor nos países em que a Inquisição aconteceu. E é por isso que nos Estados Unidos você pode ser preso bebendo uma latinha de cerveja na rua, por exemplo. Porque a coisa não ficou muito bem separada como ficou nos países em que a Inquisição aconteceu. Esses dias até... Não, eu vi a história de um bodybuilder que foi preso nos Estados Unidos porque o guarda achou que ele estava muito forte. Então anabolizante. E cana. É isso. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, uma vez eu vi, eu não li isso em lugar nenhum, eu vi na televisão, acho que é verdade. Os caras colocam uma policial bonita, vestida de prostituta, para rodar a bolsinha na rua. Aí o sujeito vem, aí negocia o programa, ela tá preso, porque lá pode flagrante preparado. Né? Tá preso. Eu falei, puta, cara, pelo amor de Deus, né? Mas por quê? As esferas não foram muito bem separadas. A esfera do que é uma coisa meramente moral para o que é um crime e afeta todo mundo, etc. Né? Mas está bem separado, por exemplo. Se você pega, por exemplo, eu vi que você está com a Suma Teológica aí atrás. O Tomás de Aquino ele lia esses juristas de Bolonha, tá? Por isso que ele fala os glosadores, o direito, ele está falando desses caras. Na questão 96 do Tratado da Lei, tá? Especificamente no artigo 2º, tá? Artigo 2º da questão 96, da primeira parte e da segunda parte. O que ele vai dizer aí? Ele vai dizer, olha, nem todos os pecados são objeto da lei. Só os mais graves, ou que afetem a terceiros, como o roubo e o homicídio. Ele está deixando bem claro, homem, tem coisas que são questões espirituais, né? São pecados e tal. E outra coisa é a matéria legal. Deixando bem claro. Expressamente isso. Isso que os penalistas modernos chamam de princípio da fragmentariedade ou do mínimo ético, o Tomás de Aquino usa exatamente essa expressão. Ele fala os pecados mais graves dos quais qualquer um é capaz de se abster. O senhor poderia repetir qualquer? Questão 96? 96, eu ver aqui. É o artigo 2º, né? Na parte do Tratado da Lei, que eu acho que é na primeira parte da segunda parte. Prima secunda. Vamos lá. Prima secunda. Tudo latinista aqui, né? Deixa eu ver aqui. Considerando que 90% é graduando, só achado, né, professor? Rapaz, vocês estão demais. O pessoal é muito bom. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Tá? É o artigo 2º, a minha memória não me falhou, não me traiu, não. É artigo 2º da questão 96, da primeira parte e segunda parte. Ele diz aqui no final da solução, tá? A lei humana é feita para a multidão dos homens, composta na sua maior parte de homens de virtude imperfeita. Isso aqui é exatamente a definição do mínimo ético que os penalistas usam hoje em dia. Por isso, ela não proíbe todos os vícios, de que os virtuosos se abstêm, mas só os mais graves, dos quais é possível a maior parte da população abster-se, e principalmente os que causam dano a outrem. Isso aqui é o que alguns chamam de princípio da ofensividade, né? Ou aqueles sem cuja proibição a sociedade humana não poderia subsistir. Assim, a lei humana proíbe o homicídio, o furto e atos semelhantes. Tá? Então, o que é isso aqui, meu amigo? Olha, a jurisdição, a coisa ali é uma coisa muito séria. Ela não é para qualquer besteira, ela é para algumas coisas apenas. Então, essa separação, Guilherme, ela causou marcas eternas no direito desses países.
E eu, obviamente, prefiro o nosso modelo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito Respondeu interessante. sim, perfeitamente. Muito bem, muito obrigado. Bem, feitas as perguntas, então, do Guilherme, né? É a vez do Ricardo, se não me engano. Olá. O Guilherme acabou fazendo a pergunta que eu ia fazer, que era qual era a medida da jurisdição. Foi essa terceira. Mas eu tenho uma outra aqui que eu queria aproveitar e fazer. Primeiro, eu quero agradecer ao professor pela exposição. Foi muito boa. O senhor falou logo no início que os códigos bárbaros eles eram comuns. Eu queria que o senhor explicasse o que explica esse fenômeno. Porque hoje em dia é fácil a gente compreender, por exemplo, a influência externa que, por exemplo, os Estados Unidos exerceu no Brasil, até porque é muito mais fácil a comunicação. Mas o que explica esse conteúdo comum? Olha, isso merecia um bom estudo, tá? Você está me uma pergunta fácil de responder, mas eu vou tentar dar um chutão aqui, tá? Bom, primeiro, todos esses povos eles têm ligações étnicas muito fortes, né? Você pega, por exemplo, os galos da Gália, são os mesmos gaélicos, são os mesmos galegos, tá? Eles têm ligações étnicas muito fortes, né? Aí os visigodos eram os mesmos godos aí que foram expulsos para o sul da França, depois para Portugal, etc. Então, eles são grupos que têm muito em comum etnicamente, né? E o modo de vida era muito parecido. E aí, qual é a ideia desses códigos? É uma só: evitar conflitos entre clãs. Então, o modelo de sociedade que eles tinham influenciava no forma de direito que eles tinham. Então, qual era a ideia? A ideia é que aquele conflito particular fosse resolvido num acordo, que era o que eles chamam de Wergeld, o ouro da guerra, ou num duelo, mas geralmente no acordo. O acordo ele era supervalorizado. Você tem alguns forais que ele parece uma tabela de preços, dizendo quanto é que custa cada um daqueles crimes. Porque a ideia não era evitar o crime, era a vida do crime fazer com que a família do morto não retaliasse. Como todos praticamente eram guerreiros, né, o potencial explosivo daquele conflito era muito grande. Tá? Então eu acredito que a forma de ser dessa sociedade influenciou nesse estilo de direito. É até engraçado, depois que eles faziam um acordo, eles costumavam até fazer uma festa para selar aquela paz. E até hoje, pessoal, você pega o direito mais bárbaro que nós temos, que é o americano, ele é muito isso. O que é o processo americano? O povo contra, o nome do filme, o povo contra Larry Flint. Você tem um promotor eleito que está lá para solucionar um conflito. Que conflito? Entre a população e aquele sujeito. Lá nos Estados Unidos, o sujeito pode matar 200 pessoas e não receber uma pena. Porque ele chega e fala: não, eu vou delatar o chefão da máfia, o promotor pronto, tem interesse. Nós não temos mais um conflito, nós agora temos algo em comum. Então, tudo bem, você vai ficar na sua proteção, etc, etc, etc. Então, tudo é acordo, tudo o juiz quase não se mete, né? Que esse é o sistema acusatório, que os processualistas brasileiros dizem que é o melhor que existe, né? Eu não vejo assim. Então lá, vejam, o promotor ele é um representante do povo. E o que você tem lá? Um conflito entre partes. Se o cara não quiser ter advogado, não tem problema. O problema é dele, ele pode ir sozinho. O sujeito confessou, acabou o processo. Na Inquisição não era assim. E no nosso processo não é assim. Você pode confessar e ser absolvido. Ou seja, é muito mais inquisitorial, né? Não, claro, o nosso processo é inquisitorial. É. É absolutamente inquisitorial. Tá? No processo acusatório, quando você confessa, o processo acabou. Tá? Por quê? Porque é um processo de pretensões de partes ali. Você confessou, acabou o conflito. Aplicar a pena. E o próprio Auri vai ler o que ele escreve sobre a confissão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma contradição, né? Pelo amor de Deus. É horrível, né? Tá, Ricardo? Não sei se eu lhe respondi, mas eu acho que o modo de vida daqueles povos. Eu tô com inveja da biblioteca do Ricardo.
É, o Ricardo tem uma biblioteca lindíssima. Tem que respeitar, hein? Viu, Ricardo? Então, não sei se eu lhe respondi, mas esse estilo de vida de tribos bárbaras, tribos guerreiras, tá? Em que tudo era resolvido nas assembleias, né? Eu acho que influenciou na forma de ser desse direito. Respondeu sim. Eu queria aproveitar, eu vou fazer mais uma pergunta bem breve, viu, pessoal? Mas eu queria aproveitar e pedir, o senhor tem indicação de livro a respeito desse tema? Algum Qual em mente? deles? Não, a respeito desse tema sobre os códigos bárbaros e etc. O senhor tem alguma indicação, uma literatura, Cara, algum autor? os códigos bárbaros tem uma maravilhosa, que é o direito luso-hispano-medieval do Lídio Bandeira de Melo. E Lídio com Y, tá? Seria maravilhoso. Para começar, você pode começar com o livro do John Gillison, né? Que é um livrinho mais acessível e, para mim, a melhor introdução à história do direito que existe, né? O senhor pode ler o nome, por favor? Introdução Histórica ao Direito, John Gillison. Tá? Ó, te interessa, hein, Ricardo? Pois É é, um No livrão, momento. tá? E ele, depois de cada capítulo, ele traz fontes primárias, né? Coisas desse tipo. legal. Isso aqui você não pode deixar de ter. Eu ao final, vou dar umas indicações de livro, Marcelo. Em geral. Joia. Ou dou Obrigado. agora logo. Vou dar agora logo. Né? Lembrando que eu já fiz um post com as indicações do professor Milton para a Inquisição, tá? Tá lá no Instagram do Resenha. Mas, claro, sempre bom revisar. Da Inquisição você não pode deixar de ler esse aqui, meu Deus. La Inquisitione. Tá? Essa aqui são... O que aconteceu em 98? Esse é o do Vaticano, não é? Em 98 o João Paulo II abriu os estudo. arquivos do Vaticano, né? Para pesquisadores. Em 2012 eles fizeram as conferências, né? Com 30 conferências. De 30 historiadores, 12 eram católicos e 18 não católicos. Tá? E aí, aqui são 900 páginas, tá? Infelizmente, cada uma está no seu idioma original, daí a dificuldade de tradução desse livro, né? Mas ele mudou e tem aqui as tabelas, estatísticas, tá? Quantos processos, tudo isso, ok? Sobre o começo da aula, esse livro aqui, Direito e Revolução, Law and Revolution, do Harold Berman. Esse livro tem 2 volumes, tá? Um, infelizmente, não tem em português. Esse aqui é sobre a Revolução Papal, que é justamente o Ditatus Papi e o início do direito. Tá tudo aqui. Ainda sobre o tema do começo da fala, esse aqui, tá? O Nascimento do Estado Soberano. Esse você estava lendo esses dias, né? Tava. Foi o piloto da Luftwaffe, não é? Isso, esse cara foi piloto da Luftwaffe. É. Sobre Inquisição, esse livrinho aqui é muito importante, tá? Opa, nossa, eu não estou acerta a câmera. Inquisição Espanhola do seu processo criminal. Mauro Fonseca, Andrade. Só que aqui é o seguinte, o Mauro só organizou. Aqui estão as ordenações de Torquemada e do Valdez, 2 dos inquisidores mais importantes, e o texto completo, tá? Aqui vocês vão encontrar... São os autos, digamos assim? Não. São orientações que eles davam aos tribunais das províncias. Ok? Caramba. É a fonte primária, então, traduzida. Isso, é fonte primária. Tá? Então, o que o Torquemada diz aqui, Guilherme? Olha aqui. Se o réu acusado pedir que lhe deem advogado e procurador que lhe ajude, deve-lhe dar aos inquisidores, recebendo juramento na forma de tal advogado, que ajudará fielmente a tal acusado, alegando suas legítimas defesas, e tudo que de direito houver lugar segundo a qualidade do dito delito, sem procurar nem por embargos nem dilações maliciosas. Ele fala um monte de coisa, ele diz assim: e se for pobre, lhe deve mandar pagar de outros bens confiscados, porque a mercê de Sua Alteza manda que assim se faça. Tá? Esse é outro ponto importante. Os historiadores marxistas costumam dizer que a Inquisição perseguiu os judeus para tomar o dinheiro, etc. A verdade é que a Inquisição gastava o dinheiro
quase todo na sua manutenção, né? As inquisições, elas tinham muitos problemas financeiros, né? Então os inquisidores viviam pedindo papel, né? Coisas assim mais bobas que se possa imaginar, né? Pedindo soldados, né? Dizendo, olha, mandem soldados, porque quando a gente prende um herege, a população arrebata o herege e mata, e a gente não consegue julgar. Também quebrando aquela ideia de que o inquisidor era um monstro que chegava naquela localidade inocente e ia perseguir as pessoas, né? Na verdade, as pessoas matavam hereges, né? Tá. É mais ou menos o que acontece, claro, guardadas as proporções, né? Mas quando a população cerca lá o ladrão e começa a arrebentar o sujeito no meio, já aparece a PM. Opa, para, chega. Vamos para audiência de custódia. Acho que o microfone do professor desligou. Estou dizendo que eu vou mostrar mais alguns livros. Um colega me pediu vários. Um deles é o livro, para mim, o melhor livro sobre Inquisição Espanhola, que é do Henry Cammey, tá? Cammey com K. É maravilhoso. Esse livro aqui também é maravilhoso. Ah, esse o professor indicou naquela ocasião. Isso. Esse aqui foi um dos que participaram do simpósio lá do Vaticano. Tem um brasileiro que fez uma espécie de compêndio do estudo do Vaticano. É o Felipe de Aquino. O estudo dele é baseado nesse estudo do Vaticano. Isso. Claro que não é tão completo, né? É uma boa introdução. Esse aqui é uma boa introdução também. Do Rino Camilleri. Esse aqui é um bom livro, só que o cara, ele é muito militante, sabe? Ele assim, não é um livro muito científico, tá? É um livro mesmo que o cara fica, fala mal da igreja, como é que pode? É bem assim. Você acha que ele é militante pela igreja? Ele é bem doidão, assim, como é que falam, esses canalhas, né? Então leiam, é divertido. Mas assim, ele pesquisou tudo. Tá? Pesquisou tudo. Dá para tirar coisa boa. Esse aqui, não sei se dá para ler aí, é a história dos principais atos da Inquisição em Portugal. São dois autores, José Lourenço de Mendonça, é isso? E Antônio Joaquim Moreira. Isso. Aí tem vários, são vários. Praticamente o livro que vocês escolherem hoje, vocês vão ter uma surpresa. A historiografia hoje está praticamente toda entrando em temas muito interessantes. Talvez se lêssemos só esses livros aí, já dá para fazer um bom trabalho de TCC, né? Para quem quiser se aventurar aí. Dá tempo, né? Porque a maioria está no terceiro ano. E hoje, o que eu recomendo para vocês? Fazer o que eu recomendei para esse colega que eu estou orientando. Pega um processo inquisitorial e analisa. Por quê, pessoal? Porque uma fonte primária, ninguém pode dizer nada. Você está ali, está com material de época. Né? Hoje tem tudo, pessoal. Na internet tem tudo, todos os processos. Você consegue ler. Tá? Não é difícil. E tem muitos escritos em língua vulgar, português vulgar. Então, dá para desenrolar. Entendeu? Porque aí, fonte primária, meu amigo, ninguém tem o que dizer. Né? Então, por exemplo, você tem a Anitta Novinsky, que é uma grande historiadora, respeitadíssima, dizendo que o advogado da Inquisição era só um fantoche. Aí o colega pega lá o processo e que o advogado dá um show e absolve o cara. Acabou, meu amigo. Você pode vir com qualquer discurso que você quiser. Mas fonte primária é fonte primária. Já desmonta. Impõe muito respeito, sem dúvida. Sem querer abusar, eu tinha uma última pergunta para fazer, que em determinado momento o senhor disse o seguinte, que o parlamento inglês acabou servindo como uma extensão do poder do rei. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco isso, por favor. Olha, na Inglaterra isso aconteceu menos, tá? Na Inglaterra isso aconteceu menos. Né? Os ingleses, eu não sei exatamente por qual motivo, eles... bom, ele é um povo que tem um amor pela liberdade muito grande, né? Pelo menos era. E o parlamento inglês, ele muitas vezes limitou o rei, né? Às vezes até matou o rei, né? Então, é um parlamento um pouco diferente. Mas a mesma coisa não aconteceu nas cortes e nos estados gerais. Né?
Embora na Inglaterra isso tenha acontecido algumas vezes, tá? Essa tese que eu expus é até do Bertrand de Juvenel. Bertrand de Juvenel é um cara que diz, olha, o parlamento, essa ideia de que o parlamento é um garantidor dos direitos individuais, de liberdades, etc., ela é ilusória, né? Parece que sim mesmo. E quando a gente olha a situação brasileira, né? Estão prestes a dar um passaporte para a gente aí, né? Quer dizer, para mim, né? Eu fui vacinado, vocês vão ficar em casa. Coisa bizarra, né? Eu acho que eu vi a mão levantada. Obrigado, viu? Expõe, Ricardo. Acho que 2 pessoas haviam levantado a mão, mas abaixaram. Acho que era a Andressa, o João também, acho que levantou, e o Márcio. Primeiramente, obrigado, professor, pela aula, foi muito boa. Eu ia perguntar sobre indicação, só que como já foi feita, minha dúvida já foi sanada. Joia. Lá no nosso WhatsApp, o Pedro gentilmente colocou uma lista e eu resgatei o link do Instagram que tem todos esses, a maioria das indicações do professor. Bom, pessoal, a gente já vai se encaminhando para o fim. Andressa, última chance. Não, professor, então é uma coisa super simples. Primeiramente, muito obrigada, professor Milton. Muito obrigada também, professor Marcelo, porque hoje eu vou dormir de alma lavada. Depois daquela situação que eu contei lá no grupo. Nossa, gente, vocês não têm noção da felicidade que eu tô sentindo, assim. Ai, meu Deus. Enfim. Professor, eu queria Que situação foi perguntar... essa, Andressa? Fiquei curioso. Porque... Quando acabar a gravação, você conta, né? Pode A ser? gente vai para os bastidores aí. Pronto, tá bom. E aquele Melhor, autor melhor. cujo nome você não disse no começo, eu queria ouvir depois. Ah, tá. Tranquilo. Então, a minha última pergunta, né, porque o tempo já está avançado, é em relação à figura do Torquemada. Eu sempre tive muita curiosidade com relação a ele, porque até no começo da exposição foi dito que não se trata de passar pano para alguns erros que aconteceram na igreja, mas também não é o monstro, o espantalho que as pessoas fazem, né? Então, eu queria saber, em relação à figura do Torquemada, em que medida ele foi um anjo e em que medida ele foi um demônio, digamos assim, bem de forma dicotômica. Olha, tem um livrinho que é o Diário do Diabo, né? É até um livrinho de humor. Sugestivo. Já viram esse livro? É um livrinho humorístico, que ele é cheio de desenhos, e lá tem uma das páginas que o diabo fala assim: hoje acordei muito feliz. Encontrei um assessor, um jovem chamado Torquemada. Ele vai fazer um trabalho incrível. Eu estou apostando muito nele, né? Pois é, eu nunca li nenhuma biografia do Torquemada, mas assim, até onde me consta, o Torquemada era um jurista brilhante. Ele era um jurista, ele era um doutor em direito, era um jurista respeitadíssimo por seus subordinados e seus colegas de Suprema, né? Ele era membro da Suprema. Ele era de uma família que tinha judeus. Isso era muito comum na Espanha. A Espanha, pessoal, foi um dos primeiros lugares do mundo a ter leis raciais, tá? Porque as grandes famílias sempre se misturavam com judeus. Isso criou um ressentimento em algumas parcelas da população, etc. Mas o Torquemada, parte da família dele era de cristãos novos. Ele era um jurista absolutamente brilhante. Ele dava conselhos muito bons para os seus subordinados. E ele era uma pessoa muito humana, aparentemente. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com os órfãos dos hereges. Quando os hereges eram presos ou eram mortos, ele tinha uma preocupação muito grande em que destino ia ser dado com essas crianças. Tá? Depois eu posso bater uma foto e mandar para o Marcelo aqui nos trechos em que ele gasta boa parte das suas recomendações tratando da questão dos órfãos.
Então, assim, não sei como ele era pessoalmente, etc., mas aparentemente ele era um excelente jurista e uma pessoa muito humana. Depois você vai me contar a situação, Andressa, que eu fiquei curioso. Assim que a gente encerrar a gravação, a gente... A Mais alguém quer fazer uma... pode falar, me interromper. A influência dele como jurista foi tão grande que o regimento da Inquisição Portuguesa de 1640 é basicamente as ordenações de Torquemada adaptadas a Portugal. Então ele era um excelente jurista, antes de tudo. Assim. E você não vê nas ordenações dele nada assim de persegue, tem que... Né? Quer dizer, o jurista, que era cheio de macetes e cheio de... era um inquisidor francês chamado Robert Le Bruges, ou Roberto o Bugre. Né? Ele era chamado de Bugre porque ele tinha sido cátaro. E como ele tinha sido cátaro na juventude, ele sabia o que os cátaros faziam para escapar dos inquisidores. Então ele virou um inquisidor que ensinava uma série de macetes e malandragens, né, para tentar descobrir um inquisidor malicioso, né, que o Torquemada não é em absoluto. Ele não parece um inquisidor malicioso, não. Ora isso. Também houve aquele bispo que foi o responsável pela condenação de Santo Joana d'Arc, né? O Pierre Rochon, sei lá, uma coisa assim. Me parece uma figura um tanto controversa também. Pois é, esse eu nunca estudei, assim, esse caso em específico. Né? O que acontece com muitas inquisições é o seguinte: quando houve a formação dos Estados Nacionais, isso aconteceu especialmente na Espanha, havia na Espanha diversas cartas forais que impossibilitavam a jurisdição real. Tá? Então o rei não tinha jurisdição sobre a Catalunha, não tinha jurisdição sobre a Galícia e por aí vai, sobre as Astúrias. Então ele pediu ao Papa, o rei Fernando, para fundar a Inquisição. E o Papa autorizou e ele fundou a Inquisição como órgão real. Tá? Não era um órgão da Igreja, embora fosse formado por religiosos. E assim ele conseguiu jurisdição em toda a Espanha. Então, muitas vezes, as inquisições agiam como órgãos de Estado. Me parece que o problema com a Joana d'Arc não foi exatamente um problema com a Igreja. Teria sido um problema político. Né? Eu não conheço bem o caso a fundo, mas isso também acontecia. Né? Como eu disse, né? Não existe tribunal perfeito. Né? A gente tem que evitar a leyenda negra e a leyenda branca também. Né? Então não existia tribunal perfeito. Né? Havia inquisidores corruptos, inquisidores violentos. Né? Então, tudo isso aconteceu. Né? Influências políticas, né? Reais, etc. Então, não conheço bem o caso da Joana d'Arc, não, mas acredito que o problema dela foi muito mais político. Né? Bom, era isso, Marcelo. Perfeito. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que a gente não pode abusar tanto do tempo do professor. Professor, muito obrigado, tá? Só para encerrar a gravação aqui. Guilherme, palmas, né? Fantástico, como sempre. Obrigado. Eu tenho inveja desse conhecimento. Feliz, é isso. Não, inveja branca. Eu acho... Blanca, né? Não, é incrível. É incrível. É um tema que eu não tenho segurança, por exemplo, para falar, né? Então eu nem me atrevo. Mas eu esboço algum raciocínio, mas eu não consigo transmitir com essa firmeza, tá? É isso que me deixa encantado e, enfim, é fantástico mesmo. Eu tô mais na filosofia, a historiografia ainda tá um pouco longe. Bom, Guilherme, pode fechar aí, por favor? Muito obrigado. Obrigado, amigo.